Você acredita que hoje uma professora me fez chorar no meio da aula? Vem cá que eu vou te contar essa história. Estávamos nós estudando algumas bases neuroquímicas de processos cognitivos, tipo memória, entendendo como é que ela funciona, como é que a gente armazena, como é que a gente decodifica, como é que a gente acessa essa memória. E aí a gente estava entendendo isso neuroquimicamente com uma professora que eu já devia ter desconfiado, porque tem uma tatuagem do glutamato, que segundo ela é o seu aminoácido favorito. Quer dizer, não basta eu ter um filho de 6 anos que me fala que o número preferido dele é 12. Eu preciso ter uma professora que vai me dizer que o neurotransmissor dela preferido, que ela inclusive tatua, é o glutamato. E ela me explica a função desse glutamato, e essa função é tão linda que eu me emociono. Eu explico de um jeito que eu consegui também, porque o didatismo da Inda Lages vai ser muito difícil de reproduzir. O glutamato, ele é um neurotransmissor que é a base da aprendizagem e para a consolidação da memória, né? Uma coisa, inclusive, tem relação com a outra. E aí eu estava entendendo também como é que se armazenam as informações de longo prazo na nossa memória. Ainda explicou que a nossa memória, ela não fica armazenada em um lugar, ela não está dentro do neurônio, ela não está dentro do núcleo dos neurônios, ela é um processo, ela está armazenada num processo. E isso é uma coisa muito difícil de entender, mais ainda de explicar. Basicamente, eu acho que tem uma imagem que me ajudou muito, me facilitou a absorção dessa informação, que é assim: imagina luzinhas de pisca-pisca de Natal, de várias cores, que formam imagens diferentes. Então tem um cordão, uma série de cordões daquelas luzinhas, e aí as luzinhas verdes formam um círculo, as luzinhas amarelas formam um sol, as luzinhas vermelhas formam um quadrado, sei lá. A combinação, o circuito exato, essa forma desse processo específico do círculo, por exemplo, é como a gente lembra da palavra círculo, por exemplo, que é parecido com a do quadrado, mas a do quadrado usa outras luzinhas, mas algumas delas são comuns. Uma hora pisca azul, uma hora pisca vermelho, porque elas estão associadas a formas no geral, então elas têm alguma característica comum. E aí, uma hora pisca azul, uma hora pisca verde, e aí o amarelo, que é o sol, tem algumas comuns com o círculo, talvez porque os dois são redondos, mas não tem nada a ver com o vermelho do quadrado, por exemplo. Então, sei lá se deu para explicar ou se eu só piorei a situação, mas eu fiquei encantada com o fato de que a nossa memória não está guardada num lugar, num cantinho específico, físico, e sim que ela é um processo químico. Eu fiquei encantada porque eu achei isso emocionante, eu achei isso mágico, eu achei isso meio místico, eu achei isso admirável, assim, eu fico contemplando as coisas que são orgânicas e achando esse mistério muito belo, assim, muito digno de ser contemplado. Olha que coisa incrível o fato da gente ser composto dessa forma, de que o nosso funcionamento neuroquímico seja esse que nos ajuda a consolidar as coisas que são relevantes o suficiente, ou que a gente repetiu o suficiente para guardar dentro de nós. Não é muito forte isso? Não é muito bonito? Depois ainda comentou sobre a importância das emoções nessa consolidação das memórias, porque de uma forma muito potente as emoções, elas quase como que aceleram, ou elas engrossam o caldo dessa possibilidade de você guardar aquela informação. Eu não estou sabendo explicar isso bem, mas o fato é que ela relacionou emoções, afeto, a consolidação das memórias e a aprendizagem. E eu fiquei muito encantada, sabe por quê? Porque
quando a Cíntia de sei lá quantos anos, 12, 15 anos, estava estudando, ela era bem encantadinha com biologia, bem, sei lá, sabia o que era monocotiledônia, dicotiledônia. Eu sempre amei biologia. E aí, como eu fui para comunicação, área de humanas, isso se descolou da minha possibilidade de uso, né, mais específico ali no dia a dia, foi ficando uma coisa muito distante. E hoje, de repente, quando eu vi na aula da Inda uma possibilidade de pegar essa biologia de volta para minha atuação profissional, eu falei para ela, eu fui sem colete na sua aula, eu estava preparada, eu fui atravessada, eu fui atingida por um encantamento muito bonito, assim, sobre esse olhar, assim, desse funcionamento do nosso aparelho, na verdade, humano, que é isso daqui tudo que a gente usa para estar no mundo, né? Então eu chorei. Eu chorei algumas vezes durante a aula. Quando a aula acabou, eu fui lá agradecer ironicamente a professora, não sou ironicamente, mas falar obrigada, viu, professora? Me respeita, eu tenho 42 anos, eu não devia estar chorando na sua aula. E ela falou, mulher, tu é igual eu, porque ela também se encantou de ver a beleza que é esse processo acontecendo. É uma coisa muito forte, para mim marcou bastante. E eu resolvi registrar isso no dia que aconteceu e guardar isso para mim de uma forma muito específica, para quando eu acessar outra vez, eu não tenho que confiar na minha memória. Ai, as contradições. Como anda a sua memória? Pelo que eu entendi hoje, a gente deve sempre buscar repetição para que a gente consiga ir armazenando cada vez mais profundamente algumas coisas no longo prazo. E se isso estiver associado a emoções boas, especialmente, tem muito mais chance disso acontecer. Então, sei lá, talvez que tal usar isso intencionalmente, né? Isso aqui é um lembrete vivo meu para mim mesma, talvez para você. E sei lá, mas acho que tem treinos, tem formas da gente fazer isso sem tecnologia envolvida, né? Talvez a gente escrever, talvez a gente fazer exercícios conscientes e intencionais de registro e armazenamento de coisas que são relevantes pra gente. O que você quer reviver aí hoje?